Olá, YouTube! Uhul! Eu adorei, Bruno. Muito bom, cara. Nossa, que legal. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Espiritismo na Arte aqui na Casa Espírita Cristã, a casa que é cristã e que é espírita. Muito bem. Então, se você gostou desse estudo, o estudo de número 33 que você vai acabar de ver, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha esse vídeo para vários amigos. Se você quer ver os estudos anteriores, os outros 32, é possível também. Tem uma playlist que você pode achar em qualquer lugar aqui, inclusive no seu lado direito aqui, né? Na verdade é aqui. Aqui. É porque está ao contrário hoje. A gente está virado hoje. Mas do seu lado direito aqui, ó, do vídeo, você pode achar uma playlist, talvez, né? Ou então procurar aqui na Casa Espírita Cristã, no canal da Casa Espírita Cristã, agora aqui mesmo, aqui embaixo, que você vai achar, tá bom? Se você quiser participar do nosso estudo, aqui embaixo na descrição, tem um link que vai levar direto você para a nossa sala de WhatsApp. E lá a gente manda um link para você participar do estudo todas as segundas-feiras, 21 horas. Ok? Então, vamos iniciar esse estudo maravilhoso. No estudo passado, a gente falou um assunto bem complexo mesmo e que é bem atual, inclusive que esse próprio espírito de Massanet, Massenet, né? Ele fala que, não sei se foi o Leon Denis que falou também, que no decorrer dos anos, o estudo sobre o perispírito ele ia evoluir de uma forma que a gente conseguisse entender melhor todas as coisas, né? E realmente isso aconteceu. Há várias boas referências sobre o estudo do perispírito. Se você procurar, você vai achar, né? Então, a gente falou sobre perispírito e como ele consegue captar tudo isso, né? Captar toda essa arte e transmitir toda essa arte a partir de uma onda vibratória, né? Como tudo na nossa vida. Aí agora a gente vai para a segunda lição desse brotherzinho aí, que o primeiro foi esse grande artista, o Esteta, né? O Esteta, e agora o Massanet, né? Que inclusive eu achava que o Esteta era o nome que era o nome fictício do espírito, que ele não tinha reencarnado, mas através lá do vídeo do Jordan, eu tinha esquecido isso totalmente. Ele foi realmente encarnado, né? Um artista e tal, etc. Muito bacana. Sem mais delongas, vamos que vamos. Segunda lição: ser espiritual, meios de alcançar a esfera musical desejada. Outubro de 1922. Hoje falaremos não do instrumento supraterrestre, como o que fizemos, mas da forma como o ser desencarnado pode se afastar da Terra e penetrar nas esferas etéreas, onde as harmonias do espaço se tornarão mais perceptíveis para ele. Tomemos, por exemplo, um ser desencarnado de uma educação espiritual média, resultante de seus trabalhos anteriores e de sua grande fé. No início de sua vida no espaço, o ser desencarnado deverá se familiarizar com o seu novo estado. E ele chegará a despertar em si a lembrança das harmonias que percebeu em suas anteriores existências. Ele sentirá o desejo de se retemperar nesses fluidos harmônicos, mas sob
o ponto de vista latente, ele não pode saber imediatamente quais os meios para atingir a esfera a que seu espírito aspira subir. Seus guias mais elevados que ele intuirão e farão vibrar seu perispírito de uma maneira graduada, a fim de que ele não seja perturbado. Isso aqui é legal, né? Porque me lembrou uma frase de uma frase de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, não vai deixar a candeia debaixo do alqueire. E aí ele fala que a luz ela não deve cegar, mas clarear a alma. E esse aí me chamou a atenção aí, né? A fim de que ele não seja perturbado. Quer dizer, acho que foi isso que eu entendi, né? Acho que se você tentar forçar essa questão dele tentar se elevar de uma forma muito exponencial, fica muito... Isso pode acabar perturbando o espírito, né? Deixando ele de uma forma ruim. Muito bacana. Assim se estabelecerá o que chamamos de harmonia, e toda dissonância desaparecerá entre ele e a esfera musical em que deseja penetrar. Quando na terra ouves um instrumento imperfeito, se ele não está afinado, vossos pobres órgãos ficam atúrdidos. Ocorre o mesmo na vida do além. Os guias impressionam o perispírito do desencarnado a fim de obter uma adaptação mais completa. Muito bacana. Afinar o perispírito. Eis então o nosso ser, tomado como exemplo, preparado para receber ondas musicais, à medida que suas próprias radiações se ligam melhor às irradiações harmônicas do espaço. Aumenta o seu desejo de se elevar ainda mais alto em direção à fonte de eterna beleza. Livre de toda influência grosseira, ele vai subir com os seus guias para as regiões superiores, celebrando com eles a glória do Altíssimo. Gente, quando a pessoa fala assim, você é um instrumento de trabalho, eu imaginava que era só metaforicamente, né? Mas pelo jeito que ele está falando aqui, a gente é instrumento mesmo, que afina perispírito, tem que estar harmonizado, o negócio tem que ser tinino, rapaz. Ó, se for para ser instrumento, eu quero ser a flauta transversal, aí eu gosto de ser a flautinha transversal. Acho legal isso aí, né? Muito bacana. Nossa, o meu gato hoje aconteceu alguma coisa. Tem alguma gata lá fora, alguma coisa assim, que ele está atacado hoje. Né, papai? Quer participar disso tudo também. Os fluidos materiais se volatilizam. O perispírito torna-se mais luminoso. As radiações mais intensas, mais sutis, e sua evolução é facilitada. O espírito vai subir como sobem os balões sobre o nosso globo. Sabe o que eu estou pensando aqui? Me veio uma inspiração aqui, né? Um pensamento, talvez, uma inspiração, não sei. Quando ele fala que o perispírito torna-se mais luminoso, é aquela questão que a gente estava vendo antes, né? Nos estudos passados, ou nesse estudo agora, até em questão disso mesmo, né? Dessa linha vibracional, né, que eles chamam, né, como é que fala? Dessa onda vibracional que emite do espírito, que ele falou que ao ponto que vai evoluindo, ela vai se tornando mais luminosa, né?
e mais sutil e mais luminosa. E aí, o que me lembrou também essa questão do balão é que o perispírito também é algo semimaterial, né? Então, quanto mais você vai se livrando da matéria, mais você consegue se elevar, né? Subir, como um balão mesmo, né? Então, por isso que é essa questão de alto, de subir, né? Muito legal essa questão. Penetrando as altas regiões do espaço, o ser espiritual experimenta inicialmente uma sensação de suavidade, uma espécie de dilatação, de arrebatamento. Depois, as emanações fluídicas se desprendem do perispírito, entram em contato com outros feixes de emanação, daí uma espécie de desligamento fluídico entre dois feixes se de uma sutileza mais ou menos igual, mas de natureza diferente. Isso aqui me lembrou uma questão que eu acho que a gente está caminhando, mas ainda vai demorar para chegar, pelo jeito que está aí, que é o mundo de regeneração, né? Eles dizem que o mundo de regeneração é um mundo de refazimento do mundo de provas e expiações, né? É aquela água fresca depois do deserto, né? Me lembrou muito disso, né? Experimenta inicialmente uma sensação de suavidade, uma espécie de dilatação, de arrebatamento, né? E eu acho que é isso. Quando chegar no mundo de provas e expiações, vai sentir talvez isso, né? Porque a gente pulou um estágio e aí a gente talvez sinta essa sensação de suavidade, né? De frescor, né? Aquele respiro fundo, né? Depois, as emanações fluídicas que se desprendem do perispírito entram em contato com outros feixes de emanações, daí uma espécie de desligamento fluido entre dois feixes de uma sutileza mais ou menos igual, mas de natureza diferente. E talvez a gente consiga, a partir disso... Eu não entendi muito isso também, não. Eu estou com, tipo, o Bruno agora, assim, com essa cara de... Mas mas talvez seja essa questão de você se interligar a algo que quando você chega, você sente essas sensações, né? E aí depois, para você se manter talvez lá, você tem que se ligar a algum feixe que é mais ou menos igual a você, né? De sutileza, mas de natureza diferente, né? Natureza diferente de outro espírito, de outra questão, né? Talvez seja isso. Talvez seja essa questão também, né? Dizem que o mundo de prova de regeneração é um mundo que não dura muito, assim, né? É um mundo mais de refazimento, para você descansar, para depois pular para um mundo mais de trabalho, né? Continuar com esse trabalho de evolução e tal, etc. Talvez seja isso, né? Algo Rapaz, eu fiquei encucado com essa palavra desligamento. Na minha eu cabeça achei faria estranho muito mais também. sentido ser ligamento. Tipo, porque ele tá falando ali as emanações fluídicas que se desprendem do perispírito, eles entram em contato com os outros feixes de emanações. E aí parece que ele vai falar assim, ó, a ideia de espécie de ligamento fluídico entre os feixes, de sutileza mais ou menos igual. Então, o perispírito que está penetrando nas regiões mais altas, essas emanações fluídicas deles, que estão se desprendendo, elas vão se ligar com essas outras dessa região mais alta. Mas ele fala de desligamento e eu não consegui entender o porquê de desligamento. Realmente. Pode ser uma errata que teve aí, alguma coisa, mas talvez não, que da última vez que a gente achou que era errata, não era, né? Vamos tentar ler a sequência, que talvez pode ser que a gente entenda. Eu vou reler o que o Bruno falou,
E aí eu vou continuar. Daí, uma espécie... Não, calma aí. As emanações fluídicas que se desprendem do perispírito entram em contato com outros feixes de emanação. Daí, uma espécie de desligamento fluido entre dois feixes de uma sutileza mais ou menos igual, mas de natureza diferente. Vós não podeis imaginar a impressão experimentada pelo ser fluídico. Não são mais sensações de bem-estar, de contemplamento, mas uma espécie de acalentamento, de ondulação, acompanhados de uma sensação especial que determina um estado emotivo, uma espécie de êxtase. As vibrações sentidas nesse estado formam o que vós chamais de tonalidades. Elas são produzidas pelo atrito entre camadas fluídicas. Agora entendi. Entendeu, Bruno? Agora? Não? Um cara chega lá num patamar que ele não estava acostumado a estar, certo? Ele sente essa sensação de suavidade, tem aquele início, aquele baque inicial. Como ele não é um ser que está ali há muito tempo, o seu feixe fluídico vai ter um desligamento. Ele usou a palavra desligamento, mas eu acho que eu creio que seja relacionado a um conflito. Há um conflito, porque vai ter vários tipos de feixes ali, né? Várias vibrações que o desse ser agora, neste momento, não está acostumado com isso, né? Ou seja, que são uma espécie, entre dois feixes de uma sutileza mais ou menos igual, mas de natureza diferente, entendeu? Por que mais ou menos igual? Porque ele chegou naquele nível, certo? Se ele chegou naquele nível ali, o feixe dele tem que estar mais ou menos igual aos outros. Mas as naturezas são diferentes dali, pô. Né? Os outros feixes, né, as vibrações que estão rolando ali, naquela faixa, podem ser de espíritos mais elevados, né? Ou de coisas que acontecem ali mais elevadas, não sei, energias mais elevadas, né? E aí, a partir disso, esse ser, por entrar em contato com isso, com esse conflito, né? Ele sente esse bem-estar, né? Essa espécie de contentamento, de acalento, de ondulação, acompanhada de uma sensação especial que determina um estado emotivo, uma espécie de êxtase, né? Você entra meio que êxtase ali. As vibrações sentidas nesse estado formam o que vós chamais de tonalidades. Elas são produzidas pelo atrito entre as camadas fluídicas. Então, por exemplo, um ser que acabou de chegar, ele está numa tonalidade, né? Mas ele ainda está naquele feixe de energia fluídica, certo? Naquele feixe vibracional, digamos, né? Mas ele tem uma tonalidade ali, tipo um hertz, né? A quantidade ali de hertz possível. E aí, quando ele entra aí, ele vai estar, mas aí nesse conjunto de tonalidades, me vem agora uma outra inspiração que eu vou falar. Você pode estar em uma camada específica, mas não quer dizer que você não esteja dentro daquele feixe, entendeu? Mas aí as tonalidades, elas vão deve ser de acordo com a sua possível evolução, né, espiritual. Isso é super interessante. Me lembrou as claves, né? Lembra, Bruno? Tem a clave de sol, que aí, no caso, são notas específicas, que inclusive deve ser hertz também, né? Pena que o Ricardo não está passando muito bem, que poderia falar para nós se isso acontece, mas provavelmente sim. Que é a clave de sol, que aí tem umas tonalidades, né? Mas se você
for para baixo de uma tonalidade da clave de Sol, você vai para a clave de Fá diretamente, né? E aí, na clave de Fá, tem mais algumas tonalidades que são encaixadas naquela clave. Então, pode ser isso que ele esteja falando, né? Essas tonalidades de acordo com a faixa específica que você se encontra, né? E aí, quando essas tonalidades se encontram, porque você está ali, né? Não tem como, você chegou naquele ponto. E mesmo você sendo de outra tonalidade, você vai sentir as outras que te causam essa sensação aí de êxtase, né? Mas isso deve ficar meio teté na cabeça, cara. Porque você precisa se acostumar com aquele troço, né? Até você se acostumar com aquilo, com essas sensações, né, maravilhosas e tal, etc. Você vai ficar num estado meio que de êxtase. Deve ser uma parada muito boa, mas como ele falou lá em cima, também, que a gente acabou de ler, pode ser algo perturbador para o espírito, né? Por isso que ele tem que trabalhar tudo isso. Será que é isso mesmo, Bruno? Diga aí. Eu que não entendi, mas isso faz sentido. O Eu Caio tava abriu. pensando, não sei se o Caio ia falar. Eu Oxe, acho que ele caiu. saiu, é. Não, ele deve ter caído mesmo. Eu acho, eu não sei, eu tô tentando entender, porque assim, é como o Bruno, né? Dá tudo a entender que ele vai falar da união, mas aí me veio que o desligamento fluídico entre dois feixes de uma sutileza mais ou menos igual, de natureza diferente, não necessariamente são de espíritos diferentes, não sei. Ou talvez esse desligamento fluídico entre dois feixes de uma sutileza mais ou menos igual ao que ele se refere, seja meio que a conclusão da adaptação do espírito naquele estado de vibração. Porque você percebe que ele vai falando, né? Há uma espécie de dilatação, arrebatamento, ou seja, um desprendimento, algo vai se transformando, soltam as emanações fluídicas do perispírito, que entra em contato com outras emanações, e essa junção forma meio que a conclusão do desligamento fluídico, sabe? O fluido ele se transforma para não ser mais o que era antes e se tornar algo completamente novo. Entre dois feixes, ó, tanto que ele fala, entre dois feixes uma sutileza mais ou menos igual, mas de natureza diferente. Aí quando ele vai falando sobre a sensação de bem-estar, contentamento, ele fala que é acalentamento, ondulação. É como se a gente sentisse essas ondas indo embora, se desligando e juntando com as outras do ambiente que a gente está inserido, né? E isso dá uma sensação de êxtase, o que eu acho muito complexo, porque tem que ter um entendimento de fluido muito profundo, que eu não tenho esse entendimento de fluido profundo. Mas eu acho que eu entendi que a ideia do desligamento fluídico entre dois feixes é que cada um desligou-se de um lugar e se uniu no ambiente, no tempo e espaço que eles estão inseridos ali. E essa sensação meio que tirar um peso, né? Aumenta da espiritualização que a gente tem, né? O perispírito fica mais leve, menos denso, por assim dizer, é que gera o êxtase. Então, eu entendi mais ou menos nesse sentido, saca? Não no sentido de desligamento entre dois feixes diferentes ali. Também pode ser desligamento entre dois feixes diferentes de um próprio perispírito. Porque se o perispírito, se o espírito alcançar aquele estágio, o perispírito dele já está mais adaptado àquele estágio, tem coisas nele que não cabem mais ali. Então, duas naturezas que se desligam do mesmo espírito, saca? Essas duas naturezas se desligando se juntam ao ambiente. Mas o que me pegou foi natureza diferente, porque natureza diferente não necessariamente são espíritos diferentes, realmente. Às vezes a vibração é uma natureza diferente. Realmente é um negócio muito complexo, cara. Talvez teria que fazer os estudos particulares e nas outras e voltar de opinião de outras pessoas. Ah, Jesus. Que loucura, cara. Que loucura. Muito louco. Enfim, vamos continuar.
Mais alguém quer falar aí e etc? Não? Pelo jeito, todo mundo está na mesma vibração aqui. Aqui não tem desligamento fluídico, não. Está todo mundo refletindo sobre isso, né? Vamos lá. Mais alto do que essas esferas harmônicas, existem outras regiões que ainda não podem atingir e onde residem seres superiores, criadores de uma música sublime que nos é transmitida por correntes fluídicas especiais. Nós não percebemos os seres que a produzem. No entanto, ela nos chega por correntes condutoras de natureza sutil. Um guia me disse que os seres que produzem as ondas dessa música celeste são quase perfeitos e possuem uma parcela do talento divino. Paz, que doideira, hein? O cara possui a parcela do talento divino, não é pouca coisa não, cara. Ele meio que tá quase toda temporada que ele já tá ali quase no ápice da perfeição, saca? Jesus! Jesus, se for músico, é isso. E me lembrou um trecho de André Luiz, em que ele conta, quando eles vão atender um casal, aí acho que é Mensageiros, ou missionários. Eles vão atender um casal, aí o marido, ele é todo vida louca, tá ligado? Não é vida louca, mas é todo desviado do caminho, sabe? Trai a mulher direto, é viciado em sexo, essas paradas pesadas. E ela é toda quase uma anja ali, sabe? E aí eles fazem atendimento que as preces dela, os fluidos da prece dela ajudam a curar esses miasmas no perispírito, esses miasmas escuros que tinham nele, como se fossem doenças do perispírito mesmo, decorrente da viciação. Por que eu estou falando isso? E aí, nesse momento em que eles trazem esse caso, o mentor fala com o André que do alto, das dimensões superiores, vem os fluidos, as correntes de pensamento emanadas para cá, nosso ambiente muito materializado. E que se a gente se preparar para se conectar a esses fluidos que chegam a nós, a gente consegue sentir. Por quê? Porque da mesma forma que o Sol está muito distante da Terra e alcança com a sua luz e seu calor a nós, as vibrações divinas elas são da mesma maneira. Então, isso me marcou na época, porque realmente nenhum ambiente do universo, por mais distante que esteja, está desamparado dessas emanações divinas. E me lembrou muito esse trecho que ele trouxe aí agora, porque é justamente isso. A gente não consegue sentir a perfeição, mas a gente consegue sentir, mesmo que algo decorrente da nossa evolução. E quanto mais a gente busca se depurar, né, se materializar menos, desmaterializar, no caso, assim, na ideia de menos apego à matéria, às sensações da matéria, a gente consegue estar mais aberto para sentir esses fluidos que chegam, essas harmonias musicais, né? Então, era isso que eu queria falar. Eu lembrei desse caso. Muito bem lembrado. Me lembrou esse talento divino aí, o que Jesus conseguia fazer aqui na Terra, né? Que é muito multiplicar o pão, andar pelas águas, né? Ele tinha um controle total, né? Das questões materiais. E pode ser essa questão, né? A parcela do talento divino, né? De refazimento, construção da matéria. Acho que isso é muito louco. Vamos lá, então. Terceira lição. As vibrações sonoras nos espaços etéreos. Talvez isso possa ajudar a entender aquela parte lá que a gente passou e não entendeu. Vós sabeis como se formam as vibrações. Não é assim também, não. A gente sabe mais ou menos, tá, ô Marcelo? A gente sabe, Muita humildade do espírito, né? Ele acha que a gente sabe mesmo, tá ligado? Ai, Jesus. O espírito transportado na esfera vibratória acha-se envolvido por uma rede de ondas sonoras cujos elementos são constituídos por seres superiores.
O que sente ele? Sente uma impressão comparável àquela que sentis ao ouvir uma tônica em uma música. Tônica é a nota principal, né? Não é, Bruno? Isso, né? A dominante é a nota de transição. Transição não, né? A nota que prepara, né? A dominante. Então, a nota tônica é como se fosse a nota principal da música. É o que dá a cara à música, praticamente, né? Quanto mais as ondas de campo harmônico, campo vibratório são desenvolvidas em velocidade, em comprimento, mas a impressão sentida pelo perispírito é viva, penetrante e comparável em termos humanos à impressão que vos proporciona os sons agudos. Temos, então, de um lado a tônica e de outro o som agudo. Se no campo vibratório as ondas variam em velocidade e intensidade, a amplitude do som varia. Esse som parte de um ponto inicial. Não. A amplitude do som variará e esse som parte de um ponto inicial comparável à tônica. Vamos fazer uma questão, porque ele coloca a tônica aqui de uma forma que talvez a gente esteja entendendo diferente. Então, vamos lá ver qual é a questão que ele fala da tônica aqui. 65. Aqui, 64. Primeira nota da gama, como a gente falou, de um dado tom, exatamente. Aquela que começa um trecho de música e lhe dá o seu nome, exatamente. Foi o que a gente falou, não. Então, é a mesma coisa que a gente falou. Gente, só para falar pelo Ricardo, ele colocou que ele achou a palavra do lado desligamento na obra original, que é glissement, que significa escorregamento. Então, o tradutor botou desligamento, mas, no caso, o espírito falou escorregamento. Então, os fluidos estão escorregando do perispírito. Acho que é mais ou menos aquilo que ele estava chegando à conclusão, né? O desligamento entre fluidos de naturezas diferentes é do mesmo espírito. Gerando essa ondulação, esse escorregamento, sabe? Essa limpeza, eu acho. Foi o que eu interpretei com base na palavra que o Ricardo achou. O desligamento, se for o escorregamento, deve ser o desligamento do próprio espírito, né? Se desligando do espírito, né? Ou seja, saindo do espírito. Talvez seja isso. É meio que uma limpeza do perispírito por conta do fato dele ter chegado àquela dimensão, né? Isso aí. Ué, é aqui? Ah, não. Eu avancei demais. Terceira edição. Eu voltei demais, na verdade. Voltei demais. Aqui. Temos, então, de um lado a tônica e de outro um som agudo. Se no campo vibratório as ondas variam em velocidade e intensidade, a amplitude do som variará e esse som parte de um ponto inicial, comparável à tônica. Esse ponto inicial compreende uma certa onda vibratória e eu não posso mensurá-la. Eis uma comparação. Vossos fonógrafos emitem sons onde além da sonoridade produzida pelo instrumento, se aproximardes o ouvido de um pavilhão, do seu pavilhão, sentireis um calor
mais ou menos intenso, segundo a elevação do tom. Pois bem, o ser desencarnado não sente calor, mas sensações mais ou menos deliciosas. É isso mesmo, deliciosas, de acordo com a maior ou menor velocidade e com a maior ou menor duração da onda. As radiações que atingem o perispírito são coloridas de tons infinitamente variados. Cada cor tem uma propriedade particular que dá uma sensação de bem-estar, de satisfação, que difere segundo a pureza, a homogeneidade de cada tom. É preciso, então, levar em conta, de um lado, a qualidade das ondas, isto é, da sua coloração. De outro lado, a sua velocidade, a sua duração, as diversas fases de seus meandros. Tudo isso provoca no ser desencarnado fenômenos incomparáveis e infinitamente variáveis, porque quanto mais o espírito é evoluído, mais diversas são as ondas que ele percebe, assim como as cores que exprimem os sentimentos. Tomemos como, por exemplo, o azul, que representa os sentimentos mais elevados sobre o ponto de vista afetivo. Uma onda azul nos dará vibrações que serão para o vosso ser como um banho de amor. O vermelho, nas mesmas condições, representa a paixão. O amarelo será intermediário. O rosa, que é uma mistura de amarelo com vermelho, vos dará um amor menos intenso, porém mais constante. Assim, com essas cores fundamentais, podeis formar uma gama de tonalidades que dão, por correspondência, vibrações de todos os sentimentos humanos e sobre-humanos. Gente, eu ia sugerir da gente parar, porque minha cabeça está maluca depois do que a gente estudou acima. Mas depois eu faço um estudo íntimo para tentar entender, porque eu não entendi de fato esse começo aqui. E eu queria muito entender. Mas aí depois eu faço o estudo íntimo, porque essa parte aqui está muito interessante, essa questão das tonalidades, das cores. Eu achei bem legal. Como a gente ainda tem cerca de 10 minutos, mais ou menos, então acho que é bom a gente acabar aqui. Eu acho que dá para a gente tentar se debruçar na ideia da tônica, porque ele meio que parte de uma ideia de quem já tem um pouco de conhecimento de teoria musical, né? Das notas e tudo mais. E ele dá até o exemplo do polígrafo, né, ali em cima, para comparar. Fonógrafo. Foi isso. Fonógrafo. Fonógrafo é aquela questão que o inventor, o Thomas Edison inventou, que veio depois, não, né? Que é aquela questão de você... É isso, né? Sabia. Eu vi o filme dele lá, Bruno. Viu? Muito bom, muito bom, muito bom. Tem o que eu tinha falado, tem um pouco de verdade e um pouco de mentira mesmo, né? Era um pouco exagerado, né? Mas ele foi humano como todos nós mesmo, né? De fato, ele sabotou algumas coisas, mas também ele foi muito, muito justo. Fonógrafo era uma questão, acho que... Aqui, tá aqui. Antigo aparelho destinado a reproduzir sons gravados em cilindros ou discos metálicos. Aparelho que reproduz os sons gravados em discos sobre a forma de sulcos espiralados. Gramafone, isso.
que foi o Thomas Edison que inventou. Ele inventou, né? É o antecessor do vinil, né? E etc. Pode falar aí, Jordão. Desculpa, eu te cortei, cara. Era isso mesmo, eu achei as imagens aqui, é tipo vinil, é um vinil, é o pai do vinil, tá ligado? Isso. E aí, talvez se você chegasse perto, né, do pavilhão, que seria aquele negócio lá, você sentiria algum tipo de calor. Só que eu queria entender a analogia que ele faz com as outras coisas que ele falou. Mas dá para a gente debruçar nessa questão das cores aqui. Eu vou acabar até aqui, até os comentários, que deve ser de Leon Denis, e aí a gente discute um pouco mais. Se o ser desencarnado ainda é pouco evoluído, mas tem o desejo de se impregnar de belos sentimentos, seus guias o conduzirão para as esferas animadas por seres angélicos. Quando o desencarnado é muito evoluído, ele colhe nas mesmas esferas satisfações em que o amor e a paixão virão impregnar seu ser. E é por isso que, de regresso à nossa terra, os seres que amam a música lembram-se intuitivamente das estadas mais ou menos longas que fizeram no espaço em um campo de ondas musicais. A música celeste não é produzida por fricções de arco sobre cordas. Tudo é fluídico, tudo é espiritual, tudo é inspirado pelo pensamento de Deus. Posso continuar? Comentário de Leon Denis? É curtinho, não é tão grande, não. Apesar que, mas se alguém quiser comentar, a gente ainda tem. Que aí a gente já acaba aqui. Acho legal. Que a próxima aula a gente já acaba, já começa daqui, ó, quarta lição. Vamos lá, então. Vou ler aqui o comentário. Sobre a Terra, as gamas de sons, tal como a concepção, é apenas uma relação de sensibilidade que nada tem de absoluto. Compreende-se muito bem que existe uma relação entre as ondas sonoras e as ondas luminosas, mas essa relação escapa a muitos observadores e sensitivos, porque as percepções são muito diversas em seus graus de intensidade, sendo as vibrações luminosas incomparavelmente mais rápidas que as vibrações sonoras. Faz sentido, né? Velocidade do som, velocidade da luz. No entanto, para os espíritos cujas percepções são muito mais possantes e mais extensas, a relação é mais estreita do que para nós, e a sensação se unifica. Temos um exemplo disso na diferença que estabelece entre as notas baixas, que corresponde às cores mais escuras, e os sons agudos, que correspondem às intensidades mais vivas. Quer ler para o papai? A inteligência que percebe e resume todos os efeitos e todas as formas da substância eterna abrange todas as vibrações. E ela mesma vibra sem preocupações com distância e ritmo através do infinito. Também é fácil para nós compreender como na vida espiritual os prazeres estéticos são correlativos ao grau de evolução dos seres. Todos nós temos na Terra o mesmo órgão auditivo. No entanto, que diferença de sensações experimentais pelos ouvintes de uma sinfonia, segundo o seu grau de cultura ou sua elevação psíquica. No entanto, que diferença... Ele está falando que quem tem ouvido mais aguçado pega melhor. Isso, Entendi. Mais cultura e essas coisas. No entanto,
que diferencia, talvez, né, de sensações experimentadas pelos ouvintes de uma sinfonia segundo seu grau de cultura ou de sua elevação psíquica. As formas e as imagens produzidas pelas vibrações sonoras no espaço etéreos, dos quais nos fala o espírito de Massenet, também nos parecem ser manifestações do pensamento ordenador que concebeu e dirige o universo. A música celeste poderia representar a própria vibração da alma divina. Eis porque, quanto mais o espírito evolui e se depura, mais se torna apto a compreender, a sentir a beleza e a harmonia eterna do mundo. Aí esses assuntos aí, quanto mais a gente aprofunda, né, mais esse assunto vai dando um nó na nossa cabeça. Às vezes eu não gosto de pensar muito nisso, não, tipo, nas origens, nessas paradas, porque eu fico meio teté. É o que o cara falou lá em cima, às vezes causa uma perturbação, né? Porque a gente não entende, a gente fica meio perturbado mesmo, né? Tipo, se você se chegar a Deus assim, tentar estudar, ver toda a natureza de Deus assim, sei lá, né? Natureza, entre aspas, né? Você fica meio teté, né, cara? Tipo, antes da criação, o que vai ser, a eternidade, a gente não tem essa noção, né? Muito maneiro. Legal esse estudo aqui. Realmente eu vou ter que outro dia, né, fazer um estudo mais íntimo aqui para tentar entender melhor essas coisas. Mas achei bem bacana essa questão das cores aqui. Inclusive, ele falou alguma coisa relacionada a cores, né, sons, né, e expressarem cores aqui na Terra. Eu acho que ele falou, talvez eu até procure depois um estudo que possa comprovar isso. Se os sons eles expressam cores aqui na Terra mesmo, né? Que ele falou alguma coisa relacionada aqui. Eu comparei muito com chakra essa parada, o tipo Sobre de a Terra, sentimentos. aqui, ó, ele fala sobre a Terra. Ah, não, sobre a Terra e não na Terra, né? A gama de som de tal qual concebemos é apenas a relação de sensibilidade que nada tem de absoluto. Compreende-se muito bem que existe uma relação entre ondas sonoras e ondas luminosas. É isso que eu queria saber. Que ele fala, compreende-se muito bem que existe uma relação entre ondas sonoras e ondas luminosas. Aí eu queria ver se existe algum estudo científico que fale sobre isso, né? Tipo, os sons têm cor, tá ligado? Acho que é Tipo isso que tá isso. falando. Tipo isso. Que espiritualmente a gente meio que tá ligado, né? O pensamento, a vibração gera uma cor. Eu acho que os elétrons têm essa parada de quando eles têm uma carga e sobem assim, para drenar energia, cada estágio da camada lá dentro do átomo tem uma cor diferente. Eu acho que deve ter estudos para além. Tipo, são duas naturezas de onda diferentes. O som é uma onda mecânica, a luz é uma onda eletromagnética. A luz, o que a gente percebe como luz e o que a gente percebe como som, eles não são absolutamente relacionados. Ou seja, som não tem cor e cor não tem som. Mas, como tudo são vibrações e como todos eles se comportam de maneira de onda muito semelhante, a gente pode dizer que existem. Eu não sei se o que eu vou falar é correto, se o Ricardo, você vai me perdoar se eu falar besteira. Mas se a gente fizer se a gente sair do domínio da luz e entrar para o domínio do som, a gente tem como conceber que a luz tem um tipo de som. A gente tira a luz da parte de onda eletromagnética e transforma ela para cá, e mantendo a sua frequência, ela pode ter um som. E eu acho que até faz sentido esse negócio que ele fala das vibrações mais luminosas e das vibrações sonoras, porque os sons mais graves têm frequências mais baixas. E as frequências mais baixas, que caem mais baixo para o espectro, são cores mais escuras.
tipo, o azul mais escuro, ele tá bem mais abaixo no espectro de cores do que um vermelho muito forte que está na parte mais de cima, que seria um som mais agudo, se é que isso faz sentido. É uma analogia, não é algo absolutamente relacionado, mas eu não tenho certeza do que ele está falando nessa frase. É muito complexo, cara. Muito E complexo. você percebe que a palavra foi escolhida a relação. Ele não fala que uma é outra, ele fala uma relação. Então, em algum grau, em alguma coisa, eles se relacionam, a onda sonora e a onda luminosa. Então, enfim, né? Eu não sei, porque não é na minha área, eu também não sei compreender muito bem isso, mas eu tô ligado que o Espírito estava falando é que meio que cada som gera uma certa cor pela questão da vibração espiritual, dos fluidos e tudo mais, mas mesmo assim, na Terra, não sei como é essa relação, saca? Ó, eu ia procurar um estudo agora em relação a isso, né? Um estudo na internet, se existia, como eu falei com vocês, ia mandar lá no grupo. Mas hoje minha cabeça já está explodindo, cara. Tem, quando você absorve muita aula, você não consegue, você tem que parar meia hora para poder absorver tudo e voltar a estudar, tá nesse nível aí. Porque realmente o estudo hoje foi muito complexo e comparado aos outros estudos mais antigos, tá, aí eu estou até levando a avaliação já que a gente faz no final, mais ou menos, né? O ar aqui, para a gente ver que tem alguns estudos que realmente a gente quebra a cabeça, mas entende. Mas esse aqui a gente quebrou a cabeça e talvez não chegue a uma conclusão assim, 100% não, 100% nunca é, né? Mas uma conclusão que todo mundo entendeu. Então, a todos que estejam aí no YouTube, eu espero que, se vocês tiverem alguma conclusão, por favor, deixem aí no comentário para a gente algum estudo, alguma referência, que é super importante. E assim, quebrados, mas ainda tentando montar os quebra-cabeças que a gente acabou de construir agora nesse estudo, a gente vai nos despedindo aqui do estudo 33, um estudo bem denso mesmo, né? Bem bacana, apesar de tudo, um estudo muito bom, bem reflexivo, e, e aí eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer a prece de encerramento, a gente poder encerrar o estudo. Eu vou fazer então. Eu posso fazer, já que tá cansadão hoje, bicho. Não, tá de boa, tá de boa. Nossa, é sério, se precisar, eu tô fazendo aí, tranquilo. Não, tá bom. Por mim não tem problema, não. Prece é sempre bom. Vamos lá, então. E assim, Pai, agradecidos por mais esse estudo que nos fez refletir bastante acerca de assuntos tão inovadores, tão diferentes, que mexem com o nosso ser, que provocam uma vibração dentro de nós, buscando sempre entender melhor tudo o que rege, tudo aquilo que o Senhor criou e que é perfeito e harmônico, Senhor. Que todas as vibrações aqui emanadas através desse estudo possam ser conduzidas e levadas, formando cores que possam, dessa forma, amparar todos aqueles que precisam, que estejam passando por algum momento de dificuldade, seja em suas casas, nos hospitais, e onde quer que estejam, que o Senhor possa amparar todos esses, que essas cores possam chegar até essas pessoas, ampará-las, fortalecê-las, animá-las, para que elas possam seguir em frente o seu caminho, Senhor. Esteja e permaneça conosco, hoje, agora e sempre, que assim possa ser. Que assim seja. Seja. É isso, YouTube.
Agora eu vou dar uma despedida meio que não tão animada, porque minha cabeça está muito latejante aqui com tudo. Adeus!